Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós temos um tema bastante interessante para discutirmos. E antes de entrar no tema, eu tenho uns recadinhos para vocês. Para quem está participando aqui agora ao vivo, nós teremos o sorteio de um livro. Tiago, por favor, você que está com o livro em mãos, mostre para o pessoal aí o livro. É o livro Movimentos Docentes, que um dos capítulos a gente recomendou para vocês lerem, né? Estava lá no Simpla, foi por e-mail também isso, que a Thelma e o Tiago vão se referir a esse capítulo. Então, aqui no chat tem um formulário para vocês preencherem, e no final aqui do nosso encontro, a gente vai fazer o sorteio para vocês, tá? Então, não esqueçam de preencher o formulário. Para quem está nos assistindo no YouTube, né, depois de acontecer, fica a dica para vocês virem num próximo encontro ao vivo, para conseguir o sorteio e participar do sorteio aí de algum livro. Quem está no YouTube também, por favor, aperte lá o curtir, que isso é importante no YouTube para a gente. Nós também temos um aviso para falar para vocês, o seguinte, que nós temos uma comunidade no Facebook, que é uma chamada Comunidade de Prática, de Formação de Professores Continuada. Então, quem quiser participar, está convidado, é bem interessante, vocês podem interagir, vocês podem colocar coisas, a gente pode discutir, é uma comunidade para professores e licenciandos, né, estudantes das licenciaturas. Vamos ver, então, hoje o nosso tema é formação continuada de professores em 2 cenários, Brasil e Estados Unidos. Nós temos aqui a Thelma, que é professora de matemática no estado do Michigan, nos Estados Unidos, e nós temos o Tiago, que é coordenador pedagógico. Eu conheço os dois há muito tempo. O Tiago, eu conheço, acho que há mais de 20 anos, ele foi meu orientado de mestrado, foi meu aluno na graduação, e a Thelma, olha a Leia aqui, gente, que legal, Leia, bem-vinda. E a Thelma eu conheço desde que ela nasceu. Alguém tem ideia como que eu posso conhecer alguém desde que ela nasceu? Vamos lá, cadê a Isadora, que ela lá do Sul? Fala aí, Isadora, pedagogo costuma ser esperto. Ah, não sei, vocês são primas? Vocês são parentes? Ah, foi no caminho certinho, nós somos irmãs. Legal, Isadora, nós somos irmãs. E eu fiz licenciatura em Química, depois Pedagogia, e até uma fez licenciatura em Matemática, e depois mestrado, doutorado em Educação Matemática. Então, hoje aqui, os nossos convidados são bem próximos, né? Thelma e Tiago, obrigada pela participação de vocês. Fiquem à vontade aí para falar, para se apresentarem. Olá, boa noite a todos. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço a Marilena Rosalém, conhecida como minha irmã, pelo convite, a todo o pessoal do Movimentos Docentes. Eu e o Thiago estamos muito felizes de estar aqui para bater esse papo com você, trocar ideias. Antes de começar, eu queria falar que eu fui muito inspirada pela trajetória da minha irmã. Ela estudava química, eu tinha acho que uns 6 anos de idade, ela ficava decorando as tabelas periódicas, estudando cálculo, que era muito difícil, e aí, 10 anos depois, estava eu lá, debruçada nos livros de cálculo, estudando, eu falava, meu, é difícil mesmo, então ela me inspirou bastante, e isso é muito legal, somos 2 educadoras. A minha trajetória, ela vem da licenciatura em matemática, então comecei a estudar matemática, porque eu gostava muito, e depois decidi pela carreira científica, fiz o mestrado e o doutorado em educação matemática. Ensinar é a minha paixão. As pessoas me perguntam aqui o que eu faria se não fosse ser professora, e a minha resposta é ser professora, porque é realmente aquilo que eu gosto. Eu não tenho um plano B, eu não tenho outra opção, eu não sei fazer outra coisa, o que eu gosto, que eu sei é ser professora.
Eu estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos, acabei de completar 4 anos, e aqui eu estou trabalhando no ensino médio. E, então, para mim, foi uma mudança muito grande. Eu trabalhava aí no Brasil, era professora no ensino universitário, e eu formava professores. Aqui eu sou a professora, então eu saí de um lado, de um oposto para o outro oposto, e aí eu estou sempre me lembrando das minhas orientações para mim mesma, enquanto formadora e pesquisadora, para mim, para ter uma professora que está na sala de aula, vivendo os perrengues da educação no ensino básico. Então, essa é só um pouquinho da minha trajetória, para vocês entenderem de onde eu venho e para onde eu vou. E a conversa que eu e o Thiago vamos ter com vocês hoje é sobre os nossos desafios, experiências que deram certo na sala de aula, que dão certo, que não dão certo. E eu e o Thiago, a nossa trajetória é muito especial também, porque nós nos conhecemos em um congresso de educação, cerca de 20 anos atrás, e desde então nos tornamos amigos, e a educação está sempre permeando as nossas conversas, então isso é muito interessante, porque apesar da nossa amizade não ter sido baseada na educação, a gente está sempre conversando sobre educação, sobre as nossas experiências enquanto professores, e é sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Então, novamente, muito obrigada pelo convite, o Thiago vai se apresentar, e daí a gente continua a nossa conversa. Isso aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thiago. Eu também estou muito feliz de fazer parte desse momento aqui. Acho que eu já plantei uma árvore, eu não vou ter filho, mas livros, né, virão outros ainda. Eu sou pedagogo. Atualmente eu estou coordenador educacional de uma instituição de ensino aqui no Brasil, que ela é bem grande no estado de São Paulo. Tem uma proposta de desenvolvimento muito próxima aos docentes em um programa de desenvolvimento interno, e a gente vai falar um pouquinho da importância dessa formação em serviço. Ao longo da minha trajetória, muito diferente do pedagogo, da pedagoga, né? O pedagogo ele já sai da faculdade com alguns convites para ir para a gestão educacional, né? E é ruim esse olhar, porque atribui ao homem essa função de administrador da educação, que não é totalmente verdade, porque eu também gostaria de ter ido mais para a sala de aula, e, em princípio, eu tive oportunidades, né, de ir para a educação infantil, de estagiar na educação infantil, de coordenar a educação infantil, mas a comunidade... Oi? Tiago, posso contar uma historinha? Pode. Você na educação infantil. Gente, é muito boa essa historinha que eu vou contar para vocês. E acho que vocês também passam por situações desse tipo. Imagine, o Tiago tem 2 metros de altura. Sentado assim, não dá para perceber, mas ele tem exatamente 2 metros. E ele foi fazer estágio na educação infantil, eu era supervisora desse estágio naquela época, né? Então, a gente chegou, conversou com a diretora, professora, tal, e ele ia começar pela sala de crianças de 3 anos. Daí, quando ele chegou na porta, as crianças levaram o maior susto com ele, porque educação infantil geralmente só tem mulher, né? E tudo pequenininha, baixinha, miudinha, não sei o que tem. Chega lá o Tiago, 2 metros de altura, por 1 metro de largura, assim, né? Daí, tô brincando, Tiago. Daí, o que ele fez? Ele ajoelhou no chão e foi meio que engatinhando, assim, para não assustar as crianças. Foi muito engraçado. Daí, ele sentou na roda com as crianças, daí, sentado, amenizou um pouco. Mas foi interessante, porque realmente as crianças pequenas da educação infantil não estão acostumadas com homem, né? Por isso que já tem essa coisa. É homem, é pedagogo, vai para a gestão. É uma coisa curiosa essa. E nós acabamos essa aula com um monte de criança pendurada em mim, né? E foi uma experiência, assim, muito interessante. Então, a gestão escolar, ela acabou sendo realmente... um pouco a maior parte da minha trajetória, e aí eu pude, sim, ter algumas experiências como professor no ensino fundamental, algumas vezes no ensino médio, no ensino superior, e hoje eu tenho trabalhado maciçamente aí na formação de professores,
eu coordeno quase 150 professores, e abaixo deles tem quase 4.000 alunos. Dentro dessa proposta, então, a gente tenta fazer tudo muito pautado no diálogo, pautado no respeito ao outro, e uma relação bem freiriana, que é, inclusive, referencial teórico da proposta pedagógica da instituição que eu trabalho. Então, assim, tem muito prazer, porque a gente reconhece o outro do lugar que ele está, e a gente consegue, a partir desses repertórios, transformar e acrescentar dentro desse processo, né? A Thelma já falou como a gente se conheceu, a Marilena também. Depois da pedagogia eu fiz mestrado no Núcleo de Filosofia da Educação, então sempre é um gosto, assim, trazer alguma coisa filosófica, porque acho que o nosso papel é incomodar mesmo, o nosso papel é fazer uma reflexão mediadora, né? Essa coisa de transmissão e de passividade não é um modelo de docente, de professor que o século XXI requer, né? O próprio mercado de trabalho, porque na instituição que eu trabalho, a finalidade é também levar os alunos para o mercado de trabalho, fazer com que esse aluno seja reflexivo, né? E aí todo mundo deve ter assistido aquele filme Tempos Modernos, né? E aprender a apertar parafuso sem pensar. Essa não é a proposta, né? Muito pelo contrário. E, claro, numa proposta de desenvolvimento de projeto, de se reconhecer, de se autoconhecer, né? Enfim, tudo isso. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Hoje eu moro em Santos, né? E eu coordeno essa instituição que fica em Santos e uma outra que fica em Bertioga. Eu não trabalho na praia, meu escritório não é na praia, né? Porque o senhor fala, tá lá trabalhando na praia, pé na areia. Não estou, é bem calor e não tem areia, nem água. E a ideia desse momento hoje, então, é a gente conversar, né? É um momento dialógico. Claro que a gente tem algumas informações dentro dessa nossa trajetória, alguma coisa da nossa referência bibliográfica, das nossas experiências que a gente vai trocar um pouquinho, mas a ideia também é ouvir vocês, né? Nesse movimento de cursos remotos, de atividade híbrida, o professor ele tem voltado a assumir alguns papéis de boca falante e o aluno que ouve apenas, né? Então, acho que a gente tem que fazer desse momento um momento de reflexão e de participação e coparticipação. Então, a gente já vai instigar vocês a levantarem a mão, participarem dentro dessa nossa conversa, ok? Também escreverem no chat. Muito bom. Os mais tímidos podem. Então, começando a falar sobre a formação do professor, né? Um dos temas que eu e o Thiago, a gente estava conversando bastante recentemente, e a gente estava falando, assim, sobre o estigma que acompanha o professor, né? Que quando, por exemplo, a gente vai ao mercado e a gente encontra o professor, a gente fala, olha lá, mãe, olha lá minha professora. As crianças falam assim, né? E a gente também faz isso, né? Quando a gente vai ao mercado, encontra, nossa, olha lá minha professora, né? Quando a gente encontra o arquiteto, a gente está falando, a gente fala, olha lá o fulano. Aí a gente encontra o dentista, fala, olha lá o ciclano, né? Quer dizer, o ser professor parece que acompanha a gente por onde a gente vai. Então, faz parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. E aí, começando a falar sobre professor e educação e formação, né? A gente estava falando assim, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um negócio aqui com vocês. Peraí. Se eu não conseguir, não tem problema. Calma aí. Estou acostumada a usar o Zoom, mas também consigo no Meeting, vamos ver. Vai funcionar. Olha só. Calma que está subindo. Tá. Agora está entrando. Vocês já estão vendo? Abriu. Tá, eu estava pensando nisso, né? Será que o dentista precisa se atualizar, né? Porque
Quando eu era criança, ia no dentista, a gente fazia restaurações de amálgama. Até coloquei a foto aí para vocês verem. Hoje em dia, a gente faz tudo de resina. Então, eu pensei, se eu fosse ao dentista hoje, certamente eu não ia querer uma restauração de amálgama na minha boca, né? Eu ia querer uma restauração de resina. Então, será que o dentista aprendeu a fazer restauração de resina quando ele acabou de fazer a faculdade, lá 30 anos atrás? Certamente o que ele aprendeu foi amálgama, né? Então, o dentista, ele é o tipo de profissional que precisa se atualizar. E aí, o Thiago, a gente estava conversando ontem, o mesmo acontece com o arquiteto, né? Você vai chamar um arquiteto que se formou em 1980 e nunca mais fez nada para fazer o projeto da sua casa? Não vai, né? Então, como que a gente, enquanto professor, pode pensar que a formação do professor é acabada quando ele acaba a graduação, né? Será que o professor também precisa se atualizar? Tudo que ele aprendeu lá atrás na graduação tá bom, ele vai ser um profissional que está pronto e acabado. Tiago, manda aí as perguntas. Vocês acham que a formação do professor, ela tem que acontecer como? Né? Vamos discutir, eu acho que vamos trazer essa primeira pergunta aí, né? Como é que vocês acham que a formação do professor, ela tem que acontecer? Valendo. Valendo. Não está valendo o livro. Quem chegou depois, nós vamos ter o sorteio de um livro no final do nosso encontro. Preencham um formulário que está aparecendo aqui no chat periodicamente. Agora, se vocês quiserem, podem abrir o microfone para responder essa pergunta. Como que vocês acham que pode acontecer a formação continuada do professor? Em princípio, ou pode escrever. Formação só formação. Em princípio, é só formação, desculpa. Só formação. Não atropela o meu caminho. Pelo menos para mim, todo mundo está me escutando? Sim. A forma que eu mais aprendo é conversando com outros professores, principalmente quem tem mais experiência, e falando o meu problema e ouvindo histórias. Às vezes é meio uma conversa de corredor ou de alguém que tem mais tempo, mas para mim são muito valiosas, assim. Ok. Quem mais? Eu acho que essa formação se dá na troca ali no olho com o aluno, sabe? Quando você sente aquela criança ou aquele jovem como alguém que também transmite algo, né? A gente tem que ser humano o tempo todo. Eu ia falar mais ou menos isso. Eu acho que eu aprendo com os meus alunos, né? Eu penso assim, eu estou querendo oferecer um serviço para eles, né? Como um produto, um serviço, né? Eu quero que eles aprendam algo. E eles que têm que me dizer como eu vou fazer isso para eles, né? Eles, como a gente estava falando aqui, né? É eles que vão me falar quais são os assuntos que eles acham legais. Eles que vão me ensinar a dar aula para eles, né? Eu vejo assim. E vocês acham que essa formação, essa que a gente recebeu na faculdade, essa que a gente até conversa pelo corredor, que a gente olha para o nosso aluno, ela é suficiente para todas as demandas que a gente tem na sala de aula? Fabiano. Então, respondendo, acho que essa pergunta, com certeza, ao meu ver, a resposta é não. Porque a universidade, né, a graduação, ela é o início da tua formação, né? Tu vai sair de lá formado, né, tendo diploma de formação como professor, seja da sua área específica, né, de formação. Porém, tu não vai saber tudo daquela tua área de formação. Tu vai precisar fazer pesquisas, né, para tu poder te aperfeiçoar. Afinal de contas, como eu falei antes, a gente não sabe tudo, a gente não aprende tudo na graduação, né? Eu, por exemplo, como sou formado em matemática, eu posso garantir para vocês, eu não aprendi tudo na graduação sobre matemática, né? E essa questão do ensino continuado, eu acredito muito nisso, porque muitos professores acreditam que, eu tenho formação, né? Eu sou graduado, eu não preciso mais continuar estudando porque eu já sei tudo. E eu digo isso não só na nossa área, né, como professores. Eu digo isso em várias outras áreas. Medicina, direito, enfim.
a gente precisa fazer sempre essa continuação dos estudos, porque a gente nunca sabe tudo, né? É aquela velha história. A minha aprendizagem, ela é constante, ela não é estagnada, ela não vai parar naquele momento em que eu me formei. Eu preciso continuar a me aperfeiçoar para que eu chegue também na frente dos alunos e possa explicar para eles que eles têm que ser autônomos e que o professor, ele, na verdade, não é o detentor do conhecimento. Ele, sim, é o mediador do conhecimento. Nós estamos mediando o conhecimento prévio que eles já têm com novos conhecimentos que eles vão adquirir. Tanto que eu acredito tanto nisso que o meu TCC de uma das pós é aprendizagem significativa através da história da matemática. Legal. Porque muitos professores, muitos alunos têm esse pavor, né, da disciplina. A professora Thelma, que eu acho que é formada em matemática, pode me ajudar um pouco mais. Por que eles têm esse pavor? Ao meu ver, porque a matemática ela é muito algébrica, né? O professor, ele torna a disciplina muito maçante para os alunos. Algo que ela não precisa ser, né? A gente pode usufruir de outras metodologias para ensinar a disciplina, né? Por exemplo, material concreto. Por que não ensinar o aluno que está, sei lá, no 8º ano, 9º ano, ensino médio, com material concreto, né? A pessoa vai aprender muito melhor, vai entender os conceitos daquele conteúdo muito melhor e, manipulando esse material, ele vai absorver essa aprendizagem. Ou seja, essa aprendizagem vai fazer sentido para ele. Entendem? Perfeito, obrigado. E acho que o caminho... Então, quando a gente fala que essa formação que a gente tem, que a gente recebe na faculdade, que a gente vivencia na universidade, ela não é suficiente. E aí, quando vocês falam para a gente que vocês aprendem no dia a dia, que os alunos trazem essas demandas, qual que é o instrumento metodológico? Acho que tem alguém que está com o microfone aberto, está vindo um ruído. Fabiano, fecha o seu microfone, por favor. Obrigado. Obrigada. Então, quando a gente começa a perceber que na nossa sala de aula, os nossos alunos ou os nossos pares, eles apresentam demandas que a gente ainda não conhece, ou ainda a gente não vivenciou, ou não aprendeu, né, as teorias, ou até mesmo como é que vai materializar isso, a gente tem um instrumento também em sala de aula que a gente consegue utilizar, em que ele vai nortear um possível caminho de desenvolvimento. Quem consegue dizer para mim que instrumento é esse que pode nortear um possível caminho de desenvolvimento, um itinerário formativo? Que instrumento é esse em sala de aula que pode contribuir para a gente entender qual que é o nosso caminho de formação? Cri, 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 cri. 5 segundos. Ninguém se arrisca? Esse instrumento é o planejamento de aula. Porque quando eu faço o meu planejamento, eu olho para o meu aluno, eu estudo os conhecimentos que eu quero desenvolver com ele e eu retomo as metodologias e estratégias que eu vou desenvolver esse conhecimento com o meu aluno. Então, quando eu vou pensar em formação continuada, não é simplesmente eu olhar e falar assim, hoje eu quero estudar TIM e plataformas digitais, mas eu não tenho isso na sala de aula, eu não tenho isso como uma proposta de desenvolvimento, eu não tenho isso dentro do meu programa. Pode ser um conhecimento que eu vá trazer, mas quando eu planejo dentro de uma ação que tem intencionalidade formativa, e eu gosto muito dessa referência, porque quem fala que a educação é um ato intencional, acho que é um cara que todo mundo conhece. Quem é?
Começa com Paulo e termina com Freire. Famoso PF. E não é o prato feito. Não é o prato feito. Então, Paulo Freire fala que a educação tem uma intencionalidade. E a minha aula, ela tem que ter uma intencionalidade. E ela só vai se materializar a partir do plano de aula. E o plano de aula, ele vai trazer também desdobramentos acerca da nossa formação continuada. Faz sentido isso para vocês? Faz? Que bom. Bom, então, dentro desse caminho, como é que a gente resolve a formação continuada, ou como é que a gente utiliza esse processo de planejamento dentro do nosso dia a dia? Como eu olho para o meu aluno, como eu olho para a gente, como eu trato esse caminho? Mesmo porque, eu faço essa pergunta porque quando a gente entra em sala de aula e fecha a porta, o universo é nosso. O professor, ele é o cara sozinho ali com os alunos. E aí ele pode ser facilitador, mediador, ele pode ser ditador, ele pode ser tudo o que ele quiser, porque aquele espaço de formação é dele. E ele também se coloca como uma autoridade do saber, né? Então, o planejamento, ele propicia em que, em alguns momentos, eu planeje conhecer quem que é o meu aluno e saber qual que é o repertório dele, me conhecer e saber se eu tenho ferramentas e metodologias para desenvolver os conhecimentos, ter uma intencionalidade, porque esse curso que eu estou ofertando, ele tem que ter um perfil de concluinte, né? Então, quem eu quero formar com isso, né? E como é que eu vou fazer esse caminho todo ser transformador para os dois? Quer falar um pouquinho sobre isso, Thelma? Então, antes de eu chegar nesse ponto, eu queria só retomar várias das opiniões que vocês colocaram aqui durante a nossa conversa e também no chat. Eu até anotei aqui sobre a formação de professor, né? Então, o Fabiano ressaltou que a gente aprende na nossa formação inicial, e ele ressaltou que a graduação é a formação inicial, quer dizer, é o ponto de partida. Alguns tomam como o ponto final, mas, na verdade, o contrário, a graduação é só o ponto de partida. Então, é aquele empurrão assim, ó, vai agora, né? Que Deus te ajude, porque agora você tem que se virar sozinha. Então, como que a gente se vira sozinha? A gente se forma na interação com o outro, porque a gente não vive no mundo sozinho. Alguém colocou aqui, na interação com os outros professores. Sim, a gente aprende nos bate-papos dos corredores, conversando com outros professores. Se eu sou da área de matemática, eu vou conversar principalmente com alguém da matemática para pedir uma ajuda ou para pedir alguma coisa em relação ao conteúdo, tem que ser alguém da matemática, com relação à metodologia, a avaliação pode até ser com outro professor. Então, a gente aprende nos corredores. A Letícia ressaltou que a gente aprende na prática. A gente aprende na prática, gente. A gente está dentro da sala de aula e a gente tem que fazer. Então, aí a gente aprende fazendo muitas vezes, porque a formação inicial que a gente tem não dá conta de todas as demandas que aparecem para a gente dentro da sala de aula. E alguém colocou aqui no chat também que eu queria ressaltar, que a gente aprende através dos cursos de capacitação. Então, de repente, eu estou vendo, não dou conta disso, eu não sei, eu vou procurar alguém que saiba para me ensinar, e aí eu vou atrás de algum curso de atualização, de capacitação, de desenvolvimento profissional. A gente encontra vários nomes para esse tipo de capacitação. Então, a gente pode considerar essas abordagens. Só queria dar uma retomada nisso. Aí, né, então, eu descobri aqui, nos Estados Unidos, e mais precisamente na minha escola, algo que eles usam, um sistema que eles usam, e que é muito interessante, que ajuda na formação do professor, que é o sistema de coaching, ou de... Coaching? Como que a gente traduziria uma palavra no português para coaching? É coaching também, né? Isso, é. Porque o que acontece é, como o Tiago falou, quando o professor está dentro da sala de aula, ele está sozinho, né? E aí é que aparecem as angústias, as dificuldades, os problemas, a questão da avaliação. O professor tem muita coisa para decidir. E quando o professor é iniciante, ele não tem os recursos necessários para isso.
Então, aqui, na minha escola aí nos Estados Unidos, todo professor iniciante é obrigado a ter um coach, uma pessoa que vai orientá-lo. Eu cheguei aqui no meu primeiro ano de ensino aqui, a escola me falou que eu tinha que ter um coach. Eu falei, tá bom. Eu, tendo coach, sei lá, por vários anos, daí aqui eu ia ter um. Gente, graças ao bom Deus que eu tinha esse professor para ser o meu coach. Porque eu tinha tanta dúvida e tanta pergunta para fazer para ele, que às vezes parecia inacreditável, assim. As perguntas não eram tanto em relação à parte metodológica, ou a parte de avaliação, ou a parte de planejamento, algumas coisas com as quais eu já tinha certa experiência, mas as perguntas eram, assim, tão básicas em relação ao ambiente da sala de aula, por exemplo, eu posso mandar um aluno para fora? Eu posso dispensar o aluno antes de acabar a aula? Eram tantas coisas que surgiam, que, assim, que era tão bom ter uma pessoa que eu sabia em quem eu podia confiar e sabia para quem dirigir as perguntas. Então, esse trabalho de coach aqui, ele é obrigatório para os professores que estão iniciando a carreira de professor. O que acontece, assim, o professor inicial, ele tem muitas dúvidas em relação à avaliação, em relação à metodologia, em relação ao relacionamento com os alunos, como isso se dá. E aí o coach, ele vem aliviar essa solidão do professor, porque o coach passa a ser um companheiro, entendeu? Uma pessoa que está lá para te ajudar. Sem esse negócio essa cobrança ou imposição de que você tem que fazer desse jeito, ou o meu jeito é o melhor, você tem que fazer assim. Não, o cara tá lá só para dar a opinião dele. E aí é muito legal que se na escola você encontrar alguém que possa fazer isso com você, que possa te ajudar. Vocês podem ser parceiros e fazer isso na escola, né? Olha, eu fiz isso na minha sala de aula, funcionou, eu pensei em fazer aquilo, vamos trocar figurinhas sobre as coisas, né? Eu percebi, sim. Tem uma pergunta da Milena aqui sobre o coach. E daí eu queria aproveitar. Leia, por favor, feche a sua câmera para a gente. A pergunta dela é como que é essa questão do coach? Esse coach é 1 para 1. Na verdade, no primeiro ano eu tinha um coach, né? Hoje eu tenho dois professores que fazem coaching comigo, porque eu já tinha experiência enquanto professora, né, eu precisava aprender do funcionamento da escola, mas é 1 para 1, então eu tenho encontros individuais com esses professores. Agora você é a coach. Agora eu sou a coach, agora eu sou a coach. Então, esses encontros, alguns deles são formais obrigatórios, tipo, uma vez por mês a gente tem que conversar por 1 hora, mas o mais legal de tudo é quando se dá espontaneamente. Então, a professora vai na minha sala de aula e fala assim, desculpa, posso te perguntar uma coisa? Pode. Aí, a gente encontra no intervalo e fala assim, como que você acha que eu ensinei isso daqui? Ou como que você acha que eu devia ensinar isso daqui? Como que eu posso avaliar para ser coerente com a forma como eu ensinei? Então, é uma relação 1 para 1, embora o coach possa ter mais do que um professor para ser companheiro, né? Então, essa ideia do coach, eu acho que ela é muito legal, porque ela tira o professor desse momento de solidão, desse momento de desespero, de muitas dúvidas. O coach não é o solucionador de tudo, mas ele está lá junto, entendeu? Então, o professor, pelo menos, não se sente solitário. Ele pode auxiliar no planejamento, como o Thiago estava falando. Ele é a pessoa que pode ajudar o professor a ver qual é a intencionalidade, como você pensa na avaliação, como que você vai dar o seu feedback para o aluno, porque tem muita coisa que quando a gente chega na sala de aula, a gente não enxerga, a gente só vai enxergar se alguém acender a luz para a gente. Quando alguém acende a luz, você fala, isso, entendeu? Então, você só precisa de alguém para acender a luz, então esse papel do coach é muito legal. E esse processo é um processo transformador, tanto para quem é o coach, como para outra pessoa, porque às vezes alguém chega para mim com alguma pergunta que eu falo, não pensei nisso, mas e aí, o que a gente vai fazer? E é um processo transformador, é um processo de mão dupla, entendeu? Apesar do coach ter mais experiência, como a gente está falando, o professor aprende em todas essas interações. A gente está refletindo sobre a nossa prática pedagógica quando a gente faz isso, a gente está refletindo sobre a prática pedagógica do outro,
Então, esse é um processo muito transformador para ambos. Então, a gente está se formando, sim, nessas relações de corredores, nessas relações de coaching. A gente pode estar se formando nesses momentos de HTPC, eu não sei se o nome ainda é esse, HTPC, mas se a gente se apropriar desse espaço que a gente tem para interagir com os outros, esse também é o momento de interação. Então, era essa uma das experiências que eu queria dividir com vocês. E até... Tem uma pergunta aqui sobre a questão do tempo. Quanto tempo você fica de coach, ou quanto tempo você tem um coach quando você entrou? Tem um tempo para isso, ou é dependendo de como a pessoa caminha? Oficialmente, são 3 anos no início da carreira. Então, todo professor de início da carreira tem alguém acompanhando por 3 anos. Na minha escola, sempre que chega um professor novo, como eu cheguei, é obrigatório você ter um coach. Então, sempre que um professor novo, mesmo que tenha 10 anos de experiência de ensino, vai ter um coach na escola, que é uma pessoa de referência, para quem você pode ir tirar suas dúvidas. O coordenador nem sempre está disponível, o diretor não faz isso, o assistente de diretor também não. Então, o coach é uma pessoa de apoio. Obrigatoriamente 3 anos, e aí depois você pode virar coach ou não, mas por 3 anos você vai ter um coach que te ajuda. E é muito interessante que quando essas relações elas começam a acontecer de forma transformadora, o papel do feedback, ele deixa de ser um olhar de avaliação em medir a qualidade do trabalho do outro, ou de colocar o outro na parede, né, mostrando erros, para um feedback onde a gente pode combinar outros caminhos para ter processos novos, né? Mesmo porque, como a gente já trouxe, a ideia de que a gente vai aprendendo junto, ela não olha para um único resultado lá no fim, ou algo que tem que ser entregue no final. Muito pelo contrário, ela vai caminhando e balizando o processo de troca, de referência, esse alinhamento de realidades e repertório. E aí eu posso falar para o outro, né, sem milindre, né, olha, tal questão que você conduziu, dentro daquela filosofia que a gente decidiu analisar ou estudar, ou adotamos como metodologia de desenvolvimento, essa ação que você fez, ela não cabe dentro desse processo. Eu vou dar um exemplo. Puxa, a gente trabalhou alguns saberes de forma tão dialógica, de forma problematizadora, e aí eu resolvi fazer uma prova que avalia conteúdos, né? Que ela é uma avaliação meramente conteudista, que não tem realmente as reflexões do aluno, pontual, né? Então, eu posso chegar no meu professor e falar para ele, olha, a abordagem que você tem com os alunos com relação à problematização e ao desenvolvimento, ela é tão interessante, está tão dentro da proposta que a gente desenvolve, mas a escolha do instrumento de avaliação não condiz a essa metodologia. Vamos estudar que outras propostas de avaliação existem que colaborem com esse desenvolvimento? Ou seja, o papel do coaching, o papel do coordenador que desenvolve esse professor em serviço, ele traz essa orientação, e não no sentido, olha, aquele cara não é capaz... Não, muitas vezes ele entra na sala de aula e propõe uma atividade, porque ele está tão sem tempo que ele precisa dar alguma coisa para os alunos fazerem, para os alunos terem trabalho, para ele dar conta de um registro, ou para ele dar conta de alguma outra atividade que ele precise, e muitas vezes as atividades acontecem sem um planejamento, porque essa que é a nossa realidade. 40 alunos dentro de uma sala de aula, né, faz com que o nosso planejamento, ou ele dá muito certo, ou ele acaba não rolando, né? E aí, quando eu tenho alguém que tenha esse olhar e os conhecimentos metodológicos para nos ajudar, e o feedback, ele vem com caráter de transformação, a gente sabe que o espaço de trabalho está contribuindo para o nosso desenvolvimento, né? E aí ele está trazendo demandas em que a gente pode sentar e estudar, puxa, vamos ver então uma referência de metodologia ativa que apoia esse processo tão dialógico que a gente trabalhou com os alunos. Vamos entender
como é que eu faço avaliação a partir da observação. Vamos entender como eu faço a construção avaliativa através da autoavaliação, né? Enfim, acho que esse processo do coaching, e aqui no Brasil a gente tem o professor coordenador, claro que cada instituição, ela tem um modelo, né, de coordenação, que alguns podem ser mais a gestão disciplinar, outros pode ser realmente um olhar de desenvolvimento, e aí cada instituição tem o seu perfil aí desenhado. A instituição que eu trabalho, o meu papel é em acolher esse professor quando ele chega e trabalhar um desenvolvimento pontual com ele, para ele entender qual que é a proposta pedagógica da instituição. Entendendo a proposta pedagógica da instituição, a gente já começa a mudar um pouco o modelo mental do professor com relação à forma que ele vai trabalhar, né? E aí as questões que a Thelma trouxe. Puxa, o aluno indisciplinado eu coloco fora de sala de aula, né? Eu trabalho com roda do silêncio, porque todo mundo tem que ficar quieto, as cadeiras são uma atrás da outra, né? Esse tipo de informação, ela já vai fazer parte desse contexto, porque a gente parte do princípio que a metodologia adotada pela instituição, ela é bem diferente daquela metodologia que a gente teve a vida toda. E a formação, ela tem que pegar esse professor e fazer com que ele também mude essa chave, entendendo que o aluno pode participar do desenvolvimento do planejamento, ele pode interferir no processo e trazer saberes que contribuem com o desenvolvimento coletivo. A gente pode ter projetos que são norteadores e que eles tragam insumos de conhecimentos para serem trabalhados em sala de aula. Mas esse professor, ele não vem pronto. Não vem pronto porque o nosso modelo mental ainda está lá na nossa escola regular, o modelo da faculdade, que é um atrás do outro, e o cara que faz terrorismo com a gente com uma prova bimestral, né? Poucos professores trabalham com autoavaliação. Na minha experiência da pedagogia, há quase 20 anos atrás, eu tive uma professora que trabalhava a autoavaliação, e era algo que destoava de todas as outras disciplinas, né? Porque a avaliação, ela tinha um sentido de mostrar o caminho que estava sendo percorrido de forma inadequada ou insuficiente e pontuar que o aluno precisava de um desenvolvimento. Não que pontuou que está errado e aí a gente vai ser só aquele boletim que apresenta. E nós somos muito além dos boletins que nos apresentaram, né? Um A, um B, um C, um D, ou um 0 a 10, não significa e não representa a gente na nossa totalidade dentro do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de formação continuada, e realmente esse papel do outro, seja o coordenador, seja o coaching, ou seja o nosso plano, né, de aula, que ele vem orientar e ele vem apresentar um itinerário formativo de desenvolvimento para a gente dar conta dessa demanda, a gente entender esses feedbacks, esses apontamentos, né, em que vão fazer com que todo esse movimento não seja só transformador para o aluno, mas que seja transformador para a gente também, porque acho que é o maior combustível que a gente tem em sala de aula, né? Bom, e vocês? Posso falar uma coisa, Tiago? Pode falar uma coisa. Desculpa interromper aí. É o seguinte, a gente tem combinado que o encontro dure 1 hora. Então, a gente pode demorar um pouco mais do que isso, mas não muito mais, porque a gente sabe que fica cansativo para todo mundo. Então, sim, eu gostaria de, a partir disso que vocês falaram, pelo que eu percebi, você ia abrir a palavra para as pessoas. Eu quero abrir com uma provocação, que é assim, eu acho que a gente tem gente aqui que está fazendo parte, que é coordenador, né? Então, eu vi aqui que a Keila colocou, qual seria o papel do coordenador na escola da Thelma? Eu quero jogar uma pergunta um pouco diferente para a Keila, no sentido assim, Keila, você acha que seria possível, você que é coordenadora, ter coaching na sua escola, você combinar isso com seus professores, apesar de não estar dentro de um formato, né, da gestão, você acha que isso seria possível?
Olha, um minuto para responder. Tá. Eu acho assim, seria ótimo se tivesse, né? Como mesmo aí a maioria dos professores estão dizendo, o professor se sente muito sozinho, né? Agora a gente está dividindo por áreas ATPCs, então por terça, quarta e quinta, e depende muito do coordenador fazer essa integração toda com a escola. Então, se eu tenho uma pessoa de referência, né? Por exemplo, na escola de período integral tem o PCA, que ele fica mais próximo, né? E aí o coordenador geral, ele vai abranger toda a parte e consegue fazer esses links com esses PCAs. Então, funcionaria como se fosse o coach. Mas se a escola toda, né, todas, não só de período integral tivesse, acho que seria muito construtivo na questão assim, professor às vezes tem dúvida e tem vergonha às vezes, porque às vezes, eu estudei em tal universidade, eu não tenho que ter dúvida. Então, assim, às vezes o professor, né, eu falo que nessa pandemia muitos professores começaram a se reventar e descer um pouquinho do pedestal e falar, escuta, eu não sei isso, você me ensina? Né? E não só na parte da tecnologia, na parte da sistematização, eu fazia de tal forma. Aí você falando, mas vamos refletir, né? Vamos levar no coletivo. E conforme eles vão conversando e começa a surgir ideias novas, aí fala, nossa, eu nunca pensei, né? Não tive esse tempo. E aí, quando é de fora, é mais fácil, né? Então, a troca de experiência favorece muito isso, porque aí o professor dá a experiência dele, e aí ele começa a refletir e fala, realmente, eu vou começar, e aí ele muda a estratégia dele, a metodologia, para atingir o aluno. Sim, outro aspecto em relação ao coach é que, pelo fato do coach ser um professor, como eu, como qualquer um, a gente tem mais essa liberdade, entendeu? Falar, eu não sei como é que faz isso, o que é isso, como que eu faço? Porque com o coordenador é meio que o seu chefe, entendeu? Aí se eu pergunto para o coordenador, parece que eu não sei fazer, que eu sou incompetente. Com o seu companheiro, não. Então, mesmo que na sua escola não tenha o coach, tudo bem, tente procurar um parceiro, alguém em quem você confia, alguém que está na escola há mais tempo, tente estabelecer essa parceria, que já é alguma coisa que pode ajudar você, mesmo que não exista o coach. Thelma, a Keila perguntou qual é o papel do coordenador. Eu já tinha feito uma pergunta parecida com isso para você, se tinha coordenador. Você falou que sim, mas que ele não ficava próximo aos professores. Então, qual que seria a tarefa do coordenador lá? A coisa chata aqui é que o ensino tem muito teste estandarizado. Então, parece que a gente está acabando, os alunos estão acabando de fazer um teste e já aparece outro. Então, o coordenador é mais para coordenar esse teste. Ele é quase que um secretário, entendeu? Ele preenche muito papel, ele passa trabalho para os professores fazerem, ele organiza todos esses testes, é documentação, é papel, é login, senha, é muita coisa, é muito papel burocrático, o coordenador. Então, ele não é essa pessoa que está super disponível para o professor, por isso que eles arranjaram essa pessoa intermediária. E vocês têm uma certificação também de tempo em tempo aí, né, Thelma? Tem outra coisa também que eu não falei, obrigada, Thiago, que é assim, para ser professor aqui, você faz um curso de graduação, aí você tem que fazer uma outra certificação, que é mais um tempo que você estuda, você obtém esse certificado para ser professor. Esse certificado é válido por só 5 anos, então, em 5 anos você tem que renovar. Como que você renova? Você mostra que você participou de formação. Pode ser desenvolvimento profissional, curso de capacitação, você tem que ter uma certa quantidade de horas que você comprove que você fez alguma coisa, que você continua investindo na sua formação. Se você não tem essas horas, você perde a licença, não pode mais ser professor. Então, a licença é válida por 5 anos apenas. Aqui na instituição que eu atuo, a gente não tem essa obrigatoriedade de ter uma formação com validade, mas todo ano é cíclico uma quantidade de formações, que a gente chama de Programa de Desenvolvimento Educacional, e aí ao longo do ano a gente aborda a questão da metodologia, a questão da avaliação, a forma em que os assuntos são desenvolvidos em sala de aula, a questão do desenvolvimento de projetos, que são questões muito pontuais, que fazem parte do plano de curso, né, da matriz curricular dos cursos que são desenvolvidos, e também do movimento que é feito para o desenvolvimento da unidade curricular. Né? A gente usa uma estrutura aqui na instituição, que ela é muito próxima da BNCC, então a gente trabalha por áreas e por competências, e aí, dentro desse processo, a competência ela tem elementos, né, que são os conhecimentos,
as habilidades, as atitudes e os valores. E esses conhecimentos, eles são avaliados a partir de evidências que os alunos trazem a partir do conhecimento que foi desenvolvido, né? Então, quando o aluno traz uma evidência observável ou através de um fazer, a gente faz a avaliação dentro desse processo. E aí precisa desenvolver o professor para ele entender como que é o processo de avaliação por evidência dentro da competência. Aí tem uma série de indicadores, enfim, indicadores de desenvolvimento. Bom, mas antes de falar, né, de entrar nas questões que a Marilena trouxe para perguntar, as perguntas que a Marilena... Nosso tempo acabou. Eu Nosso queria tempo acabou. Perguntas? Alguém quer falar alguma história que teve dentro desse processo de mediação, né, e de formação continuada, que foi transformador, né? Puxa, fala rapidinho e traz a evidência para a gente, né, dessa transformação. E aí, valendo, para a gente encerrar. Um minuto, se alguém quiser. A gente pode combinar assim. Podem falar, se alguém quiser falar. E aí, os últimos minutos para se inscrever para o sorteio, tá? Então, enquanto as últimas pessoas falam, todo mundo se inscreve e aí, em seguida, a gente encerra. Puxa, se ninguém tiver nada transformador, eu vou desligar aqui. Não, eu posso falar? Pode falar, Marilúcia. Olá, boa noite a todos. Querida Marilena, Thelma, Tiago é da mesma instituição, estou aqui vibrando. Como a gente se encontra, né? Eu sou daqui de São Paulo e trabalho na unidade de Tiradentes, no mesmo lugar que você aí, né? Até sem falar o nome. Eu vou falar. Falado para ele, não pode falar o nome, ele está obedecendo, mas... Pode falar? Não pode? Ele recebeu ordem para não falar. Então não vamos falar, vamos continuar assim. Na verdade, a ideia é falar sobre prática, né? Não sobre a instituição. Então, sim. Então, é por isso. E assim, a prática, né? Como o próprio Tiago colocou, nessa instituição a gente realiza muitos PDS, né? E um dos PDS que me marcou muito, né? Eu sou enfermeira, sou professora de enfermagem, amo o que eu faço, eu acho que eu já me descobri professora muito mesmo antes de ser enfermeira, né? E isso me torna, assim, muito autorrealizável, eu vou muito atrás das formações, estou continuamente me atualizando. Mas teve um programa de desenvolvimento que eu particularmente gostei muito, que num momento de tanta dificuldade, né, num momento que a gente entrou na pandemia, né, e que eu me descobri, né, eu falo que foi um que envolvia o aperfeiçoamento com as tecnologias. E esse programa, ele fez com que eu descobrisse muito mais os potenciais que eu tinha. Então, eu aprendi a utilizar algumas plataformas, né? E hoje utilizo e me aperfeiçoei cada vez mais. Hoje sou uma enfermeira que busca tecnologia, já trabalhava com simulação realística, e esse programa de desenvolvimento tornou a minha expertise muito mais realizável, e tornando também os meus planos de trabalho, né, meus planos de aula, cada vez mais realizáveis, eu vou dizer assim, mensuráveis. Então, a transformação da minha prática, ela aconteceu, assim, mudou, até falando assim, a pandemia trouxe situações muito ruins, mas particularmente para mim, enquanto enfermeira, enquanto professora, eu aproveitei a pandemia com esse PDE para desenvolver-me enquanto a relação da tecnologia na docência e na saúde. E isso foi sensacional. Então, o desenvolvimento para isso foi para mim, mas para os meus alunos ainda muito mais. Hoje eu falo que eu sou muito mais mediadora, muito mais facilitadora, mesmo no ambiente remoto, a gente consegue fazer isso sim. É só utilizar, estudar e trabalhar as ferramentas adequadas. E fica o meu recado aí para vocês. Professores, nunca duvidem do potencial de vocês. Nós, às vezes, olhamos para o passado e não temos uma perspectiva do futuro. Mas como Mário Sérgio Cortella já falava em um dos seus livros, vamos parar de olhar pelo retrovisor e olhar o para-brisa, que o futuro é muito melhor. Obrigada, gente. Muito bem, isso aí. Então encerramos, né? Obrigada, Marilúcia, pela sua contribuição. Eu que agradeço, professora, Tiago e Thelma, muito obrigada.
Obrigada. eu estou tendo a impressão que é assim, esse assunto renderia muitos minutos a mais. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma segunda parte, viu, Thelma e Tiago? Voltar para a gente continuar nessas provocações. Tenho certeza que todo mundo aqui teria coisa para falar. O Fabiano está com a câmera aberta, eu acho que ele teria coisa para falar. A Viviane também teria coisa para falar. A Keila, eu tenho certeza que teria coisa para falar. Então, vocês fiquem de olho, que logo a gente faz um novo encontro com esse tema. Guardem as dúvidas e as perguntas para o próximo momento, tá bom? Thelma e Tiago, obrigada pela participação de vocês. O Everton, você está por aí? Calma que eu posso dar um livro. Calma. Participou antes do sorteio. Você está muito poderoso, calma. Olha, o que a gente tem de recado para vocês. Em breve, esse encontro nosso vai estar no YouTube. Se vocês gostarem e quiserem indicar para alguém, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Nós temos uma comunidade de prática no Facebook, chama Comunidade Movimentos Docentes. Lê, você faz favor de colocar o link da comunidade para a gente? Na comunidade, a gente coloca informações para vocês de notícias sobre educação de todas as áreas, da educação básica, do ensino superior, é bem aberto o leque. Qual outra coisa? Nós temos uma chamada de livro, várias chamadas de livro abertas, mas a gente quer destacar uma que a Thelma e a Letícia, que está ali no Movimentos Docentes, estão envolvidas, que é uma chamada para práticas da área de matemática. Fabiano, olha aí essa chamada. Fabiano, pessoal da área de matemática. O que me apaixona nesse livro é a oportunidade dos professores terem um espaço para publicar as suas ideias, porque a gente sabe que isso é muito difícil. O pesquisador pode fazer, mas o acesso do professor para relatar suas ideias é muito difícil. Então, a ideia desse livro é essa: práticas, vivências de sala de aula, reflexões, com base em referência bibliográfica, com base naquilo que você estudou. Então, é um livro dedicado para que o professor possa ter a sua voz. Então, eu acho que isso é muito legal. Fabiano está convidado, divulgue também, por favor. Estou falando Fabiano porque eu sei que ela é da área de matemática, né? Mas é um livro voltado para professores da matemática. Matemática na escola, ações e reflexões. Letícia, algo mais a acrescentar? Vocês viram que a capa é bonita, né, do livro. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, é da V&V Editora, o link está aqui, tem várias outras chamadas abertas, mas a gente está falando dessa porque a Thelma está participando aqui. Em breve, haverá uma chamada coordenada pelo Tiago sobre educação profissional e tecnológica, que também vai ser bem interessante. Quem sabe, Marilúcia, daí você possa dar uma contribuição nesse livro aí. Marilúcia, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa ou é daquela vez? Não, é da outra vez, eu abaixei. A gente sempre esquece de abaixar a mão, não tem problema. Cadê o Everton? O Everton está aí? Não, o Everton já sumiu, ele não para aqui. O Everton é o editor da editora V&V, ele apareceu aqui agora. E eu pedi para ele aparecer porque ele é meu orientado de mestrado, e eu queria fazer uma brincadeira. Está combinado que depois que a gente começa a gravar, não é para falar, né, essas coisas, mas às vezes eu queria brincar dizendo assim, que eu tenho um problema, eu só arrumo orientado que fala bastante, que fala demais. Você percebeu isso ou não? Bom, que a gente tem dificuldade, assim, quando a gente está fazendo reunião, eu e o Everton, eu tenho que ficar mostrando o relógio para ele, né? E hoje eu tive que ficar me dando mensagem para o Tiago. Tiago, olha o horário aqui, Tiago. Eu estou escutando, ó. Ele faz conta que nem é para ele. Vamos ter que fazer um segundo encontro.
Porque ele Já mandou passou por mim. 10 minutos aqui, gente. Então, Que isso? Pois é, e agora ainda tem o sorteio, mas é só uma brincadeira. Pessoal que está aqui, é uma brincadeira aqui entre nós, mas todos vocês são muito bem-vindos, voltem outra vez, e nós temos o sorteio. Vamos ver quem tem sorte aí para ganhar o livro. Helena, foi um prazer rever você, viu? Bom, enquanto a Letícia vai preparando aqui os itens do sorteio, ela vai fazer a transmissão de tela aqui e preparar o sorteador para a gente. Bom, vocês viram ao longo do tempo aí que ela passou alguns links para vocês, né? Principalmente da comunidade Movimentos Docentes. Então, essa discussão, ela continua lá. Depois a Marilena, ela vai combinar com o Tiago e com a Thelma uma nova data para a gente poder continuar essa discussão. Para quem leu o capítulo no livro Movimentos Docentes, de autoria do Tiago e da Thelma, vocês viram que é um tema muito bacana para se discutir. É uma oportunidade ímpar da gente conhecer diferentes experiências, né, em diferentes realidades, e também da gente colocar toda essa reflexão sobre as nossas próprias realidades aqui em diferentes regiões do Brasil, né? Então, realmente, acho que é válido a gente investir num novo encontro, Marilena. Já fica o convite aí para a Thelma e para o Tiago, vamos pensar nisso, né? E também para a gente continuar essa discussão na comunidade. Eu já estou pensando em tentar incluir algum outro país aí para aquecer mais ainda a nossa discussão. Se alguém tiver alguém para indicar para a gente, olha, eu conheço um professor lá na Espanha, em qualquer lugar no México, já pode dar a dica e a gente vai... Amsterdã, pode ser? Como? Amsterdã. Holanda. Claro, qualquer lugar. Vamos agitar isso daí. Bacana. Letícia, tudo certo? Tudo certo. Desliguei, então. É que aqui a gente fica no mesmo lugar, então tem que ter todo um desliga aí, liga aqui. Então, olha só, hein? Encerradas as inscrições para o sorteio. Encerra aí, equipe. Então, eu vou projetar a minha tela e aí vocês vão me acompanhar, tá? Para transparência no sorteio. Então, olha. Seguinte, eu vou sortear 2 livros, tá? Então, eu vou sortear 2 números e ainda tem um outro aqui, ó, que tem mais um guardado aqui para ver o que a gente faz. Então, olha só, vamos lá. Eu vou transmitir a minha tela. Torcida, pessoal. Deixa eu ver como eu faço isso. Então tá, olha. Aqui são as pessoas. Teve umas pessoas aí que comeu bola, não se inscreveu. Mas tá ótimo. Temos 18 pessoas. A gente deu um númerozinho para cada um aqui. E aí, vamos para o sorteador aqui num site qualquer. Então... de 1 a 18, sortear apenas um número, depois a gente sorteia outro. Sortear agora. Vamos ver se isso vai dar certo. Quem será? 4, meu Deus, quem é 4? Agora eu venho aqui e descubro quem é 4. Viviane. Viviane, já tem esse livro? Não, né? Ainda não. Ótimo, agora ganhou. Mais uma pessoa, deixa eu ver, pera. Adorei. Então, aqui os números. mais um. Tentar de novo. Deixa eu ver, isso. 1 a 18, sortear mais um. Tomara que não seja o 4, né? Senão é sacanagem. Não. De novo. Tá viciado isso aí, hein? Já não tô gostando mais desse site. 10. Ai, meu Deus, quem é 10? Calma. Número 10, Isadora. É a Isadora nova que acabou de chegar no rolê? Eu acho que sou eu. Que legal, hein, Isadora? Teve sorte. Tá vendo como esse evento vale a pena mesmo para as pessoas que é a primeira vez? Olha que beleza. Viu? Olha, mas não acabou, ainda tem mais um livro. Agora eu vou parar o meu negócio aqui. Então, olha só. Então, foram 2. Mandaremos pelo correio, entraremos em contato, depois a gente comenta. Agora tem mais um. O que faremos com esse um? Palestrantes, Tiago. O que você deliberou? Vai, Tiago, poderoso gestor. Eu e a Thelma. Thelma, o que você acha desse nome que a gente conversou aí? Olha, eles estão fazendo conversa paralela. É isso aí. Não é? É isso aí. Acho que a pessoa que falou um pouco da vida transformadora, ela poderia ganhar esse livro. Da vida que foi transformada. O que vocês acham? A Marilúcia, ó. Apoiado. Legal. Tudo bem, Marilúcia. Então, ganhou um livro aí.
Deixa eu ver, você não respondeu. Obrigada, gente. Amei. Pessoal, A não ideia é saia. Antes de encerrar, a gente quer tirar uma foto com quem puder abrir a câmera, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar a gravação aqui, ela depois vai para o YouTube, a gente pode se comunicar lá, mas fiquem aí, tá? Então, deixa eu só ver como eu faço isso. Calma aí, interromper a gravação.